Salve, salve, pessoal! Oi, Goldinho! Oi, carinha! Bom, vamos lá. Não, você não vai ainda não. Dá oi pro pessoal aqui, ó. Pessoal, vamos começar mais um estudo de mercado, né? O tema hoje do estudo de mercado é muito simples. Fim da guerra. Ninguém se importa mais, né? O S&P não está nem aí para guerra, para conflito, para nada. Já aqui internamente na nossa bolsa, né, eu havia comentado com vocês dessa região 136 que poderia dar uma oportunidade compradora e deu. Não só deu, como rompeu esse 137.700 que a gente gostaria de ver o rompimento. Né? Então, o que acontece? Agora a gente pode procurar uma compra no mini índice, por quê? Né? A gente já pegou uma compra hoje, a gente pode procurar outra porque a expectativa é a gente ver esse movimento aqui. Né? O ideal para amanhã, o ideal seria a gente já ver um movimento de alta na abertura, um gap de alta, por exemplo. Tá? Por quê? Esse movimento foi o movimento que a gente pegou aqui, ó. Estão vendo? É isso que a gente comprou, tá? A questão é, pelos 15 minutos, né? A Stop gente loss também disparado. fechou, a gente também fechou em um ponto, né, predominantemente comprador, tá? Qual é o problema desse ponto que a gente fechou, né? É que a gente tem uma série de outras regiões aí que podem atrapalhar, né, a nossa compra é, ao longo do pregão de amanhã, tá? Mas eu vou deixar marcado aqui, né, esse ponto que já está, que é o 138.400, e vou deixar aqui marcado como uma nojeira. Por quê? O que eu gostaria muito de ver amanhã, tá? Eu gostaria de ver amanhã o mercado abrindo assim, ó. Eu queria ver o mercado abrindo para cima, voltando a testar aqui e a gente pegando na volta, tá? No intuito de levar lá para o 141.600 também, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, próximos ativos de risco. A gente tem o dólar. Pessoal, dólar, mais uma vez, dando oportunidade compradora para a gente. Já está ficando ridículo nessa região dos 480 de tanto stop que tem lá, tá? Mas monitorem esse 505. Eu acho que pode ser um ponto interessante para tentar uma compra lá rumo 5.665, 5.565. Quais são os poréns, né? Os poréns são o seguinte: se a gente cai para olhar o nosso DXY, a gente vê um desse DXY completamente anêmico, vindo testar essa região de mínima que eu comentei que eu não gostaria de ver ele perdendo, tá? E ele já abre aí em movimentação de baixa, já abre fraco, indo em direção. Então é aquela história, a simetria compradora do DXY aqui, nós temos. A probabilidade do trade pagar é outra coisa, né? E aí a probabilidade desse trade está abaixo, né? Então a gente pode ver esse trade que eu especulei aí da melhora do dólar indo de certa forma por água abaixo, tá? Países emergentes, a gente ainda tem o nosso trade de países emergentes é, no gráfico semanal, né? A gente tinha esse falso rompimento que no pregão de hoje foi ignorado, né? Subiu 2,9. Então, a gente pode sim estar diante da continuidade de um rally, né? Esse trade nosso do falso rompimento semanal está sendo anulado, tá? E a gente vai para o Tenier, pô, com a expectativa de corte de juros, todos os membros falando, né? Ah, se essa guerra realmente acabar, a gente vai cortar juros 2 vezes esse ano. Aquela nossa consolidação de 4,30, 4,50 tá ficando para trás, né? Já perdemos 4,30 hoje. Então tem NIR para baixo, desse DXY para baixo, bolsa para cima lá fora. E é isso que a gente vê, né? A gente vê um S&P
praticamente rompendo o topo histórico, né? A gente vê um Nasdaq já flertou com o topo histórico do rompimento, tá bom? E aí, o que acontece, pessoal? Caindo por um tempo gráfico menor, né? É difícil a gente querer simplesmente vender aqui, né? Então, vamos aguardar o andamento do overnight, né? O ponto é, a gente tem uma região, né? O nosso fundinho do gráfico de 60 aqui em Nasdaq, no 22.193 e no S&P, esse nosso fundinho estaria aqui, ó, no 6.100, tá, pessoal? Mas assim, muito, muito forte os ativos, tá? VIX praticamente na mínima, né? Já tá voltando aquele céu de brigadeiro dos 15, estamos falando de um VIX a 17, caindo aí 11,70%, né? No pregão de hoje, tá bom? EWZ não quis vir testar essa região dos 27 e já segue rumo à região dos 28. Small 11, né, segue consolidado nessa região de topo. É importante que a gente veja esse rompimento do 111 daqui para a gente armar um pivô de alta, né? Os suportes ainda estão muito longe do nosso Small 11, infelizmente, né, para poder entrar agora. E o Brent, que vem se recuperando 1,5% nesses 65 dólares. Ele praticamente não está. Por preço, a guerra foi anulada no Brent. O Brent estava a 65 dólares antes de se iniciar todo o conflito, né? Então, é isso. O conflito acabou, né? Não tem mais risco algum no petróleo. A gente tem assimetria compradora? Temos, né? 2% de stop para um alvo de 20. A probabilidade desse trade pagar, eu acho que é baixa, tá? E além de ser baixa, é um trade que você vai estar na mão do news flow aí da guerra, tá? Minério de ferro, tá? Segue nessa consolidado nessa região dos 92, não vejo trigger no curto prazo, tá meio abandonado, né? Então, talvez possa fazer sentido aí acumular os ativos. Bitcoin não veio nos nossos 96 mil e, na minha cabeça, ele tá em um ponto que vale a pena tentar uma venda. Já entrou uma pressãozinha vendedora, não tá lá no melhor dos cenários, né? Mas faz sentido a gente tentar trabalhar uma venda aí nessa região do Bitcoin, porque se ele romper esse ponto, estamos falando de um Bitcoin lá nos 108.700, tá bom? Ouro. Ouro, pessoal, veio testar a nossa região de fundo, entrou uma pressão compradora e eu acredito numa alta do ouro aí, tá? No curto prazo. Vamos monitorar, a gente tem aí 1% de stop por um alvo de 4, então é uma simetria muito interessante tentar essa compra aí no ouro, tá? Dólar contra real, entrando uma pressão compradora nessa região, mesmo contra todos o mundo, né, DXY, o peso mexicano também já formando uma estruturazinha de alta aqui no 4 horas, e o euro contra dólar praticamente flat, mas em regiões de topo, que mostra um euro muito, muito, muito forte ainda, tá bom? Pessoal, queria agradecer muito a presença de todo mundo. Lembrem de deixar o like de vocês, de se inscreverem. É muito importante isso, que vocês façam isso para prestigiar o meu trabalho. E venham abrir conta no TC. Qualquer dúvida, estou dentro da plataforma 24 horas por dia. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e